Hora de conversar com Mônica Bergamo, promotor aposentado que ajuizou ações de improbidade administrativa contra Fernando Haddad, agora admite que o fez apenas como uma forma de retaliação. Pode isso, Arnaldo? Bom dia, Mônica. Não, bom dia a todos. Não, o Megali, é o seguinte, todo mundo aqui, os jornalistas ou deram reportagens, manchetes e leitores leram, ouvintes ouviram as ações de propriedade contra o Fernando Haddad, porque ele era inclusive candidato a presidente da República, então tinha ampla repercussão qualquer ação contra ele. Então você deve se lembrar que era ação por improbidade administrativa, sobre irregularidades em obras de ciclovia, as ações sobre irregularidades no Teatro Municipal, uma outra ação que ele teria criado uma indústria de multas aqui em São Paulo. Bom, Megali, agora a gente descobre que não era bem assim, né? O promotor aposentado Marcelo Milani, que assinou todas essas ações, ele admitiu à justiça ontem que ele se excedeu, né, na sua conduta no cargo e que ele só ajuizou essas ações como uma forma de retaliação, né? Ele admitiu isso em um acordo que ele fez no Superior Tribunal de Justiça com o Haddad, um acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, e simplesmente é isso. Tudo que a gente leu, tudo que a gente escreveu, tudo que as pessoas ouviram, não eram ações que tinham uma causa maior, a não ser um desejo dele de retaliar o então candidato Fernando Haddad. E por que isso? Porque o Haddad, ele escreveu um texto em 2017, ele publicou na revista Piauí, e ele contou uma história nesse texto. Ele disse que, quando ele era prefeito, no último ano de mandato dele, ele recebeu a informação de que esse promotor, Milani, teria pedido 1 milhão em propina para não ingressar com uma ação judicial contra a Odebrecht. Na época, a Odebrecht estava envolvida em reportagens por causa da construção do estádio do Corinthians. Bom, o texto do Haddad foi publicado, ele contou que quando ele ouviu essa denúncia, ele levou isso para a corregedoria do Ministério Público. Ok. O Milani, obviamente, negou tudo, falou que nunca fez esse pedido e entrou com ação de calúnia, injúria e difamação contra o Haddad. Ganhou em primeira instância, perdeu no Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso foi para o STJ e as perspectivas eram muito negativas para ele. Então ele procurou os advogados do Haddad para fazer um acordo. E aí, nesse acordo, ele admitiu que ele apresentou essas ações. Ele diz aqui, olha, na minuta, ele firma que quando ele tomou conhecimento da denúncia que o Haddad tinha feito contra ele, por esta razão, se excedeu em sua conduta e ajuizou ações de improbidade administrativa em face do petista, com uma má interpretação da conduta do então prefeito. Então é isso, o Megali. O Ministério Público é muito poderoso, né, Megali? Muito poderoso. E tem que passar por um escrutínio, por um pente fino, né? Assim como a imprensa, como o judiciário, como o Congresso, como o Executivo, todo mundo que exerce funções públicas tem que fazer autocríticas e tem que, enfim, se colocar, né? E ele agora, então, portanto, na Justiça, num acordo para extinguir a ação que ele estava movendo contra o Haddad por calúnia, ele admite que só apresentou essas ações por esta razão, diz ele aqui, por essa razão. Se excedeu em sua conduta e ajuizou ações de improbidade administrativa contra o Haddad. É isso, Megali. Um caso muito surpreendente, né? Porque o que a gente espera quando um Ministério Público move uma ação é que haja um mínimo de indícios de necessidade, porque isso inclusive tem um custo, né, Megali? Um custo em dinheiro mesmo. Tudo que você não espera é a perseguição do Estado contra indivíduos, né, Mônica? Por mais que o indivíduo seja um prefeito da maior cidade do país, ainda assim é um indivíduo. É bem lamentável, é bem preocupante, vexaminoso até, e criminoso, diria eu. E consequências para esse promotor, Mônica? Já conseguimos apurar aí os próximos passos? Ele é aposentado, né? Então é uma punição, teria que ser movido um processo contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, e aí o Conselho Nacional do Ministério Público poderia decidir, para um promotor da ativa, poderia decidir pelo afastamento e até mesmo pela perda da aposentadoria. Quando a pessoa já está aposentada, a coisa fica um pouco mais difícil e mais complexa, né?
A gente viu no CNMP já alguns casos de pessoas que tinham se retirado da carreira, então não poderiam mais ser alcançadas pelo CNMP. Essa seria a punição. Ou, então, algo criminal maior, né? O próprio Haddad mover uma ação contra ele. Mas eu acho que no acordo está implícito que isso não vai ser feito, que era suficiente a admissão dele de que se moveu por esses sentimentos e não por uma necessidade imperiosa, né, por um interesse público de mover e de investigar atos do então prefeito e hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad.